Essa é Maria Eduarda, uma jovem que decidiu se envolver no mundo do crime. Ao fazer menções a uma facção na sua rede social, ela não sabia que estava assinando sua sentença. Agora vamos entender essa história. Esse caso se passa em São Paulo, mais especificamente no litoral, e gira em torno de Maria Eduarda, uma jovem de apenas 20 anos, natural de Curitiba, que se mudou para São Paulo junto com a mãe em busca de um novo começo. Foi ali que ela começou a reconstruir a vida, conheceu novas pessoas e acabou iniciando um relacionamento com um rapaz que conheceu nesse período. A rotina dela, pelo menos no início, parecia comum. Maria Eduarda era mãe, tinha um filho pequeno e, como muitas pessoas da idade dela, utilizava as redes sociais para compartilhar momentos do dia a dia, registros simples e partes da sua rotina. Em algumas dessas publicações, ela mostrava momentos com o filho, pequenos recortes da vida pessoal e situações comuns, o que passava a impressão de uma jovem tentando seguir em frente e construir algo diferente para si. Com o passar do tempo, no entanto, o comportamento dela nas redes começou a mudar de forma perceptível. Aquilo que antes era mais simples começou a dar espaço para conteúdos mais sensíveis. Entre eles, imagens em que aparecia usando substâncias e também fotos em que exibia arma de fogo. Esse tipo de publicação passou a ser mais frequente. E embora para algumas pessoas isso possa parecer apenas uma forma de chamar a atenção ou criar uma imagem, dentro de determinados contextos, isso é interpretado de outra maneira. Essas postagens começaram a construir uma imagem associada a um ambiente perigoso, mesmo que na prática não se saiba até que ponto esse envolvimento era real ou apenas uma forma de exposição. Foi dentro dessa mudança de comportamento que veio o ponto decisivo. Em determinado momento, Maria Eduarda fez uma postagem em sua rede social que acabou chamando a atenção de forma diferente das anteriores. Nessa publicação, aparecia a sigla CV, formada com balas, acompanhada de uma arma, como se fosse uma espécie de homenagem. Em outra imagem, uma pessoa armada aparecia apontando a arma, em um contexto que também fazia menção à mesma facção. Essas postagens não eram apenas simbólicas. Elas carregavam um significado dentro de um cenário específico, principalmente considerando o local onde ela estava vivendo naquele momento. E é exatamente aqui que entra um ponto fundamental para entender o que aconteceu. Em São Paulo, existe uma facção criminosa que domina grande parte do território. O Primeiro Comando da capital, conhecido como PCC. Isso faz com que qualquer menção pública a uma facção rival, como o Comando Vermelho, seja vista como uma provocação direta. Dentro desse contexto, esse tipo de exposição não passa despercebido. Pelo contrário, é interpretado como um posicionamento claro, mesmo que a pessoa não tenha a real dimensão do que está fazendo. O que Maria Eduarda talvez não tenha percebido é que ao fazer esse tipo de publicação, vivendo em São Paulo, ela estava se colocando em uma situação extremamente arriscada. Em locais onde existe domínio territorial do crime organizado, atitudes assim podem ser vistas como afronta, e a resposta, muitas vezes, vem de forma rápida e sem qualquer tipo de aviso. O tempo passou e aparentemente nada aconteceu naquele momento. A rotina seguiu, até que chegou o período de final de ano. Como muitos jovens fazem, Maria Eduarda e o namorado decidiram ir até o litoral para passar o Réveillon no final de dezembro de 2025 em Guarujá. Durante os dias em que estavam lá, tudo parecia normal. Ela chegou a enviar fotos para a mãe, mostrando momentos da viagem, registros simples, clima de tranquilidade, como qualquer outra pessoa aproveitando aquele período. Mas foi logo depois disso que tudo mudou. Após o dia 2 de janeiro, Maria Eduarda parou de responder. O contato, que antes era frequente, simplesmente cessou. A situação começou a ficar ainda mais estranha quando a mãe enviou uma mensagem diretamente para a filha, dizendo que havia recebido o contato de uma pessoa, perguntando se ela era sua mãe. A mensagem foi enviada, mas não houve qualquer resposta. Esse silêncio repentino foi o primeiro sinal claro de que algo estava errado. Sem conseguir contato com a filha, a mãe decidiu procurar ajuda e registrou o desaparecimento. A partir daí, a polícia iniciou as investigações para entender o que havia acontecido.
Com o avanço das apurações, os investigadores começaram a reconstruir os últimos passos da jovem. Foi então que surgiu a informação de que Maria Eduarda e o namorado haviam sido levados para uma comunidade localizada em um morro da região do Guarujá, conhecida como Vila Baiana, área de atuação do crime organizado. Segundo as investigações, os dois foram levados até esse local e submetidos diretamente ao chamado Tribunal do Crime. No início, ambos foram agredidos, enquanto os criminosos tentavam confirmar possíveis ligações com a facção mencionada nas postagens. Após esse momento, o namorado acabou sendo dispensado depois que concluíram que ele não tinha envolvimento com o grupo e, posteriormente, não foi localizado para prestar depoimento às autoridades. Já Maria Eduarda não teve o mesmo destino. De acordo com a linha de investigação, ela foi morta com disparos de arma de fogo e, posteriormente, houve a mutilação do corpo com o uso de um facão, que teria sido enterrado no local, o que explica o fato de não ter sido encontrado até hoje, o que torna a situação ainda mais difícil para a família. Com o avanço das investigações, 4 pessoas foram presas por suspeita de envolvimento no caso, entre elas um casal que tinha contato com a vítima e que foi até a residência dela após o desaparecimento para recolher pertences, o que levantou suspeitas. Outro indivíduo foi preso após ser identificado utilizando o celular da jovem depois do ocorrido, além de realizar deslocamentos que chamaram a atenção dos investigadores. Também foi preso um integrante da facção criminosa apontado como diretamente envolvido no crime. Além disso, há indícios da participação de um motorista de aplicativo que teria auxiliado na movimentação dos envolvidos. Mesmo com essas prisões, as investigações continuam, tanto para identificar outros possíveis participantes, quanto para tentar localizar o corpo da jovem. No final, o que fica é o registro de uma história que começou com mudanças sutis, quase imperceptíveis, mas que evoluiu para um cenário extremamente grave. Maria Eduarda era jovem, mãe, tinha uma vida inteira pela frente, mas acabou inserida em um contexto onde as consequências são severas. E esse caso termina com um desfecho marcado pela ausência de respostas, reforçando a gravidade de decisões que, dentro desse tipo de realidade, podem levar a consequências irreversíveis.